O governo federal lançou hoje o Plano Nacional de Vacinação para a Covid-19, hein? Ainda não há uma data para o início da imunização, mas o Ministério da Saúde informou que a aplicação das doses pode começar 5 dias após o aval da Anvisa. De acordo com a pasta, toda a população deverá ser vacinada em até 16 meses. Ontem foram divulgados os critérios preliminares para a definição dos grupos. No documento está prevista a intenção de realizar acordo para a aquisição da Coronavac, a vacina do Instituto Butantan, com o laboratório chinês Sinovac. Durante o lançamento, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, minimizou a espera pelo plano, ao que chamou de angústia. Vamos ouvir o ministro. O povo brasileiro tem capacidade de ter o maior sistema único de saúde do mundo, de ter o maior Programa Nacional de Imunização do mundo. Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa ansiedade, essa angústia? Hoje também o Supremo Tribunal Federal começa a julgar 2 ações que discutem a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Ou seja, se alguém pode ser punido ou ter acesso negado a serviços, por exemplo, por não receber as doses. Vamos nessa então começar os debates, as análises sobre esses fatos e principalmente essa fala do ministro Pazuello, a começar por ele, Tomé Abduch. Vai lá, Tomé. Um dia hoje muito importante para o Brasil, né? O ministro da Saúde ele divulgou esse Plano Nacional de Saúde, já agora com algumas considerações a mais. E é importante a gente abrir aspas aqui e colocar uma das palavras do nosso ministro. Ele diz o seguinte: todos os brasileiros receberão a vacina de forma gratuita, igualitária e proporcional. Vacinas registradas e garantidas em sua segurança e eficácia. Então é muito importante deixar claro para a população brasileira que não existe um plano, né, dos governos estaduais, e sim um plano do governo federal, que todo mundo deve ser igual, independente do estado que você está. São Paulo não é mais importante do que nenhum estado do Nordeste ou do que nenhum estado do Sul do Brasil. Além disso, ele deixou claro quais serão as fases de vacinação, né? Serão 4 fases, onde a primeira vão estar aí incluídos trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais, pessoas de 60 anos ou mais, que são da parte institucionalizada, população indígena e também povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. Já na fase 2, são pessoas de 60 a 74 anos, que são os maiores grupos de risco, e aí sim vão seguindo as outras fases, né? Até o momento, estão previstas e encomendadas 210,4 milhões de doses da vacina pela AstraZeneca, sendo que 104 milhões vão ser colocadas até junho de 2021 e mais 110 milhões entre agosto e dezembro de 2021. Além disso, foram firmados memorandos com a Pfizer, com a Janssen, que é uma outra empresa também multinacional, com o próprio Instituto Butantan, que é a Sinovac. Aliás, uma grande maturidade do governo Jair Bolsonaro e do nosso ministro, né, para mostrar que não há, por parte do governo federal, nenhum tipo de problema com a vacina Sinovac, e sim só uma questão de aprovação das 3 fases, dos órgãos mundiais e da nossa Anvisa. Com algumas dessas empresas, inclusive, foram citadas pedidas informações em relação a preços, estimativas e cronograma de disponibilidade das doses, dados científicos dos estudos 1, 2, 3, e também para a Pfizer foi sinalizado o interesse por mais de 70 milhões de doses. Então eu acredito que o governo federal está fazendo sim o seu papel, com o pé no chão, com calma. O que o nosso ministro quis dizer é que no momento que nós temos já uma logística pré-estabelecida, contato com todos esses grupos internacionais feito, as vacinas em breve chegando no nosso país, que não há para haver ansiedade, nem nenhum tipo de discussão política em torno disso. Já o Supremo Tribunal Federal, né, ele vai começar a julgar agora, nessa próxima quarta-feira, as ações sobre a obrigatoriedade ou não da vacina do coronavírus. Aí já é um assunto de extrema delicadeza, né? Uma ação pede que governadores locais sejam autorizados a obrigar a imunização. Eu acho que não há, nós vivemos um país democrático, onde as pessoas têm os seus direitos garantidos, e você obrigar uma pessoa a fazer alguma coisa que ela não queira, seria de uma extrema indelicadeza e um desrespeito com a população brasileira. A vacina, uma vez que tenha todas as suas fases passadas e as suas empresas todas internacionais, a Anvisa do Brasil, como avalizadores dessa vacina, ela deve sim ser tomada pelo povo brasileiro. Agora o Supremo obrigar, eu já acho que eles estão passando um pouco do papel deles, a qual nós brasileiros muitas vezes estamos ficando desconfortáveis com essas posturas. Vai lá, Diogo Schelp. Olha, Paulo, o ministro Eduardo Pazuello ele fez uma pergunta, né? Para que essa ansiedade? Para que essa angústia?
Eu me arrisco a responder. Angústia, general, é porque 900 brasileiros estão morrendo por dia de Covid-19. A ansiedade, general, é porque mais de 180 mil conterrâneos nossos já perderam as vidas, né, nesses últimos 9 meses. A indignação é porque o Ministério da Saúde só agora resolveu comprar seringas, enquanto os outros países já estão vacinando. E a pressa é porque as pessoas estão desempregadas, querem que a vida volte ao normal, né, que haja algum grau de normalidade para a economia possa voltar a rodar, né. Sobre a inclusão do Coronavac no plano de imunização, era realmente algo que era necessário fazer, porque é uma vacina, inclusive, que tem potencial para ser a primeira a ter aprovação integral, não apenas emergencial. O Brasil precisa de todas as vacinas que se provarem eficazes, ainda mais se houver a chance de que elas sejam produzidas no Brasil, né? Como é o caso que virá a ser algumas das doses ou parte das doses da vacina Coronavac. E sobre o julgamento no STF, eu já falei isso antes e repito agora, que para mim é um diversionismo das questões que são realmente relevantes nessa pandemia, né? Apesar dessa proporção ter diminuído, de fato, 8 em cada 10 brasileiros dizem que querem ser vacinados. Então, ainda não há sequer a garantia de que vai ter doses para todo mundo. Essa obrigatoriedade, como você mesmo já disse, não significaria de qualquer forma que as pessoas seriam levadas à força para um posto de vacinação. Então, eu acho que é uma pressão que deu certo. Quer dizer, o governo sentiu a pressão sobre o seu plano de vacinação, que estava atrasado, como todos os especialistas estavam dizendo, e sentiu essa pressão e parece que está saindo da inércia e tomando uma atitude. Thaís Oyama. Pois é, Paulo, eu continuo dizendo que não dá para chamar isso de plano, né? Continua sendo um esboço baseado em assinaturas de memorandos de entendimento, que nada mais são do que acordos que sinalizam a intenção de compra. É isso que é um memorando de entendimento e nada mais do que isso. E também baseado em prazos fictícios porque, como disse o general, eles dependem do quantitativo de imunobiológico disponibilizado para uso, sendo que esse quantitativo hoje é 0, equivale a 0. A informação mais importante, se não a única, desse programa aí, foi a inclusão, finalmente, a inclusão da Coronavac no plano de imunização do governo federal, o que significa que, em a vacina sendo aprovada e sendo comprada, ela entra no plano de distribuição gratuita do SUS, do governo federal. Essa é a notícia mais relevante, né? Mas por que o governo fez isso? Ele fez isso porque a Coronavac está na iminência de ser aprovada pela Agência de Vigilância Sanitária Chinesa. Isso deve acontecer já na próxima semana. E pela lei brasileira, aprovada em fevereiro, em a vacina, qualquer vacina, sendo aprovada por uma das 4 agências mundiais que são consideradas referências nessa área de análise de medicamentos, em isso acontecendo, então a Anvisa tem 72 horas para aprovar ou se manifestar contrária a isso. E ela não se manifestando nem contra nem a favor, a coisa tem que seguir a revelia dela, Anvisa. E também porque tem a possibilidade de, em a Anvisa não obedecendo essa lei, o governador Dória, como já disse, ele pode entrar no Supremo Tribunal Federal para conseguir uma liminar de forma a começar a aplicar a Coronavac. Então foi só por esse motivo, a iminência da aprovação da Coronavac por essa agência de vigilância sanitária chinesa, que fez com que o presidente desse essa guinada na sua tática e nas suas convicções negacionistas, que fizeram com que ele comprasse o seu governo uma única vacina até agora, né? O governo errou em várias coisas. O Diogo já citou a compra ou não compra das seringas, a licitação foi publicada hoje no Diário Oficial. Só hoje ela foi publicada. E o governo errou também quando ele comprou só uma vacina, não é? A vacina de Oxford. O governo também errou quando ele não comprou a vacina da Pfizer, que foi, aliás, comprada pelo Chile e pelo México, que já devem começar a vacinação neste ano. O Chile, a Agência de Vigilância Sanitária do Chile, aprovou hoje o uso da Pfizer, então é uma questão de dias a vacinação dos chilenos começar, ainda neste ano, né? Por quê? Porque o Chile e o México não assinaram memorandos de intenção. Eles compraram a vacina lá atrás, acordos de compra foram fechados lá atrás, em agosto, mesma época em que a Pfizer ofereceu essa vacina para o governo federal brasileiro, e o governo, segundo o CEO da Pfizer, disse em entrevista
nem sequer tinha respondido a proposta até dezembro, quando a coisa apertou para ele, né? E daí ele correu atrás da Pfizer. Bom, aí o resultado de todos esses erros é que o governo não tem 300 milhões de doses garantidas, como disse o general. O governo Bolsonaro, no máximo, tem 300 milhões de pássaros voando, e por enquanto não tem nenhum pássaro na mão. O pássaro que está mais à mão é justamente a Coronavac. E se o governo não aderisse a ela, não incluísse a Coronavac agora no plano de imunização, ele corria o risco de sofrer o desgaste de, em breve, ter uma parcela de brasileiros sendo vacinados e o resto chupando o dedo, que é o que iria acontecer se o governo não aderisse à Coronavac. Então, o presidente Bolsonaro, ao incluir essa vacina no programa de imunização, ele não se dobrou à razão, né? Ele se dobrou à política. Tomé pedindo a palavra. É importante a gente colocar que nós temos hoje um governo que ele fala com a população com a clareza que a gente gostaria. E que eles não passam para nós as coisas sem que eles tenham realmente uma certeza do que está acontecendo. Como que o governo vai passar uma data de início de vacinação se nós ainda não temos a certeza das vacinas, das aprovações? Quando você faz gestão, e eu posso falar com muita propriedade, porque eu faço isso nas minhas empresas, eu tenho que gerenciar pessoas o tempo todo, você não monta um cronograma quando você não tem um fornecedor que garante uma entrega e uma data com segurança, para que você principalmente possa passar isso para frente, né, para os nossos, colocar entre aspas aqui, os nossos clientes, que no caso seriam a população brasileira. Então não dá para fazer uma especulação como foi feito pelo governo João Dória. Então eu discordo completamente, nós temos que passar a coisa com transparência. Né? Se colocou uma grande questão em cima das seringas, as seringas estão aí já compradas, tudo esquematizado, tudo certinho, a logística está acontecendo, o povo vai ser vacinado, então vamos tranquilizar a população brasileira que o melhor está sendo feito. O importante somente agora é que a gente continue tendo a nossa saúde conservada, se utilizando de álcool gel, colocando as máscaras, trabalhando com muito critério, colocando a mão nos olhos e confiando no governo que aí está. Porque tudo indica e é muito claro que eles estão fazendo o melhor possível para a sociedade brasileira. O restante todo é especulação. Thaís também pediu. Só o Tomé detesta ser corrigido, mas, de novo, em respeito ao ouvinte, eu seria obrigada a repetir que as seringas não estão compradas, Tomé, como eu tinha dito agora há pouco. A licitação para a compra de seringas foi publicada hoje, na data de hoje, quarta-feira, no Diário Oficial. Isso significa que o governo ainda vai fazer a cotação, vai analisar a cotação, as ofertas das empresas e, se tudo der certo, vai receber em prazo que a gente não sabe e a preço que a gente não sabe as tais 300 milhões de seringas. Elas não estão compradas. Tomé? Thaís, é muito bom quando você coloca as coisas assim com tanta clareza, né? É claro que as vacinas ainda não estão entregues e não estão à disposição da população brasileira, mas uma vez que já tem uma licitação disponível, o valor já está separado pelo governo federal para a compra das vacinas, nós já temos as empresas que estão participando dessa licitação com condição de entrega, então nós já temos aí resolvido esse assunto. Não adianta a gente pegar um assunto tão pequeno e assustar a população. Esse assunto está resolvido, as seringas vão estar presentes, está muito claro tudo isso, e qualquer coisa que a gente colocar diferente disso é só para assustar a população brasileira e falar mal do governo Bolsonaro. Diogo também pediu. Eu queria deixar claro que, na verdade, o que a gente viu até agora foi o governo, principalmente o Ministério da Saúde, agindo sempre um passo atrás dos fatos e das necessidades. Planejar é estar à frente das coisas, né? À frente dos problemas, é antecipar os problemas. O fato do governo federal, que nesse caso específico das seringas, por exemplo, foi feito um ofício em que o Ministério da Saúde foi questionado sobre o interesse de comprar as seringas quase 6 meses atrás, e o Ministério da Saúde não se posicionou, só se posiciona agora, depois que isso veio à tona, veio a público e houve uma pressão da sociedade. A mesma coisa com a vacina da Pfizer, como a Thaís descreveu, houve a proposta, o governo dispensou por uma questão de dificuldade ali, complexidade de distribuição, e só agora vem com a intenção de comprar a vacina da Pfizer. Quer dizer, está sempre um passo atrás. Isso não é planejamento, isso não é o que se espera de um general que é conhecido ou foi vendido como alguém que era especialista em logística. Tomé? Diogo, tem uma coisa importante que quem planeja e quem trabalha sabe que acontece, que são prioridades.
Seringas nunca foram um problema. Nós fabricamos seringas aqui no Brasil. Existem muitas e muitas empresas que trabalham com plástico injetado. Não falta seringa nos nossos hospitais no Brasil inteiro. Nunca faltou. Isso nunca foi um problema. Isso não era a prioridade. O que se faz é ficar encontrando pelo em casca de ovo para poder criticar sempre o governo. É isso. A partir do momento que se torna prioridade, o governo vai dar atenção. Aqui não dá para dar atenção para tudo ao mesmo tempo. Quem trabalha, quem empreende, quem faz, sabe que isso é muito simples.